Vamos para a palavra que está em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Eu chorei muito esses dias, gente, na presença de Deus. Uma lágrima para Deus é como uma frase. Eu escrevi um pequeno livro com tantas lágrimas, no oculto e no escondido, é claro. Mas hoje o meu choro é de alegria. Hoje o meu choro é de alegria pelo que Deus fez, pelo que Deus está fazendo, pelo que o Espírito Santo fala conosco, e fala bem claro. Ele disse que eu ficaria aqui até maio, e agora em maio, né? Nós estamos entrando em maio, eu estou saindo daqui. Meu Deus, esse Deus fala conosco, gente. Ele fala, o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Louvado seja Deus, e como ele fala, como ele fala. A paz, Anne Cristina, a paz a todos. Vamos receber a nossa vitória. Êxodo capítulo 14, no versículo 15. Senhor Deus, meu Pai, abre o nosso entendimento para a tua palavra. Abre o nosso entendimento, que nós possamos entender a tua palavra e recebermos a nossa vitória através da tua santa palavra. Êxodo 14, no versículo 15, a passagem pelo meio do mar. Olha que maravilha de mensagem. Que história linda, né, de Deus com Moisés. Essa história linda que Deus cumpriu na vida de Moisés. E essa história linda ele vai cumprir na tua vida. E ele começa falando aqui no versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Oh, que meu Deus do céu! Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Olha só, é isso que o Senhor está dizendo para você, marcha. Quando Ele está dizendo para você, marcha, sai dessa situação, toma uma atitude. E aqui o Senhor, Ele fala aqui. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Então o Senhor, você tem que ter uma atitude. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Você está passando por uma situação difícil, você está chorando, você está com o mar aberto com o mar na tua frente, você não está vendo o caminho, você não está vendo resposta, você não está vendo aquilo que você quer, mas tenha uma atitude de fé. Tenha uma atitude, louvado seja Deus, agradecido. Gente, louvado seja Deus. Ontem eu tomei uma atitude e digo: Senhor, eu vou aqui procurar, eu vou aqui entrar em contato, eu vou aqui fazer, eu vou tomar uma atitude, e eu vou marchar, e eu marchei, e Deus pegou, me deu a vitória, abriu o mar, louvado seja Deus, para eu passar. Então é assim, você tem que tomar uma atitude. Você está chorando porque quer um emprego? Toma uma atitude, vai, marcha, vai atrás do trabalho, manda currículo, não desistes. Toma uma atitude, louvado seja Deus, agradecido. E se você tem uma pessoa que você está aí querendo o perdão dela, toma uma atitude. Chega lá com essa pessoa e fala, conversa com essa pessoa. Muitas das vezes esperar com paciência não é você ficar parado. As pessoas confundem esperar com paciência, é você ficar parado. Não, não é. Esperar com paciência, louvado seja Deus, agradecido, é você também tomar uma atitude, mas ter paciência para alcançar aquilo que Deus tem para te dar. E Ele está dizendo aqui nessa mensagem: diga ao meu povo, por que clamas a mim? Olha só, eu vivo orando por vocês, orando pelo pedido de oração de vocês, pelos meus pedidos, e o Senhor veio dizer aqui para mim, dizer para vocês: diga a esse povo que marche, que tome atitude. Louvado seja Deus, você está doente, tem que ir para o médico. Se a tua fé é grande, Jesus vai te curar. Jesus te cura sem você precisar ir para o médico. Mas se a tua fé não está grande, vá para o médico. Vá fazer um exame, vá procurar o médico, vá procurar a medicina. Toma uma atitude, louvado seja Deus, agradecido, exaltado. Às vezes você está aí, louvado seja Deus, chorando, orando, mas não toma uma atitude. Eu choro, eu oro, mas eu sei que eu tenho que tomar uma atitude. Por quê? Porque o Senhor, Ele falou aqui: diga para o meu povo que marche. Diga para o meu povo porque ande, diga para o meu povo que tome atitude, diga para o meu povo, louvado seja Deus, que confie em mim, diga para o meu povo para não ficar parado. Eu já disse para você que a água parada, a tendência é ela ficar suja.
ela ficar suja e nós não podemos ficar parados. Nós somos esse povo que temos que estar marchando. Nós somos esse povo que temos que estar em movimento porque o Espírito Santo, ele dá esse movimento na nossa vida. Ora, você pode estar com a porta fechada hoje, mas o Senhor, ele abre a porta. Ele não vai deixar você com essa porta fechada. Ele não vai deixar você nessa situação, porque ele mesmo é o Deus que diz para nós: diga, meu povo, que marche. Deus não vai te deixar nessa situação. Deus não vai te deixar viver todo o tempo chorando. A palavra de Deus é fiel e se cumpre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. O problema é que você está aí no choro e você esquece que tem alegria vindo para você. Eu já disse para vocês, quando eu vejo que a luta está grande, eu já olho para a vitória que é maior. Eu aprendi isso na minha vida. Quando o inimigo quer me parar, eu digo: ah, tu quer me parar é porque eu estou perto da minha vitória. E isso eu aprendi, gente. Toda guerra espiritual que eu já vivi até aqui, que o inimigo já lutou para me parar, sabe o que eu faço? Eu avanço, eu não fico parada, eu tomo atitude. Louvado seja Deus, porque o povo de Deus é esse. Ele não para, ele toma atitude. Louvado seja Deus, e o Senhor veio aqui dizer para você: marcha, continua orando, continua na fé, continua caminhando, continua, louvado seja Deus, fazendo a obra, não para. Louvado seja Deus, continua evangelizando, continua orando, continua jejuando, continua, louvado seja Deus, engrandecido, em busca das portas abertas, continua vivendo milagres, não para, marcha, sai dessa situação. Aí, louvado seja Deus, crendo e confiando no Deus Todo-Poderoso. Deus, ele estava dizendo para Moisés: diga ao povo que marche. Se Deus está dizendo para esse povo marchar, ele garante. Se Deus está dizendo para nós tomar atitude, para nós ir para frente, para nós avançar, é porque ele garante. Eu estou indo para um lugar que só ele para garantir, gente. Só ele para garantir. Se eu cheguei até aqui, só ele para garantir. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E ele pega e fala aqui: e tu, aí ele fala com Moisés: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e finde que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha que maravilha, gente. Você está aí vendo essa dificuldade. Você pode estar dizendo para Deus: Deus, eu vou me afogar. Deus, eu vou morrer. Deus, eu não estou aguentando. Eu vou me afogar nessa situação. E hoje o Senhor veio aqui com essa palavra para me dizer para você: louvado seja Deus, agradecido e exaltado, que você passe de pés enxutos. Você não vai se afogar. Você não vai morrer nessa situação. Você não vai ficar nessa situação. Você vai passar. Louvado seja Deus, você vai caminhar por essa situação com teus pés enxutos, com teus pés secos. As águas não vão te afogar. Lembra lá o que ele falou em Isaías? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Essa luta, esse problema, essa dificuldade, essa enfermidade, elas não vão te afogar. A palavra de Deus é que nos dá ânimo. A palavra de Deus é que aumenta a nossa fé. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E quando você guarda a palavra de Deus, você vai dar ânimo para o teu esposo. Louvado seja Deus, por isso que eu digo: se alimente da palavra, busque a palavra, e você vai dar ânimo para o teu esposo, porque essa é a função da mulher, né? Dar ânimo ao esposo. Louvado meu esposo, a palavra de Deus diz que ele é o provedor, que ele, louvado seja Deus, está conosco, ele abre porta. Então dê palavras de fé para o teu esposo. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, louvado seja Deus, você pede oração por alguma situação, mas aquela pessoa, ela está precisando de uma palavra de ânimo. Aquela pessoa está precisando de uma palavra de Deus, uma palavra de fé. Louvado seja Deus, agradecido. Eu oro em particular, eu oro pela vida de vocês, pelos pedidos de oração de vocês, eu oro aqui na live por vocês, mas muitas das vezes vocês saem daqui sem fé. Sem fé, por quê? Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. O ânimo vem por ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, muitas das vezes,
A oração o teu marido até tem, mas o que ele está precisando é de uma palavra de fé, que ele vai conseguir, que vocês vão vencer. É crer que Deus vai abrir a porta. É crer, louvado seja Deus, agradecido que Deus é o provedor. É crer que Deus cura. É crer nas promessas dele. Louvado seja Deus, agradecido. E ele pega e diz aqui: e tu levanta a tua vara, levanta a tua para, levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar, finde-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele e para que entre nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E nessa situação que você está vivendo, nessa situação que eu estou vivendo, o Senhor será glorificado. Olha só o que ele está falando. Ele iria endurecer o coração de Faraó, para Faraó perseguir a Moisés, perseguir o povo de Israel. E o que aconteceria quando eles fossem perseguir? O Senhor iria glorificar o nome dele. E o Senhor glorificou o nome dele. O Senhor destruiu os carros e os cavaleiros. Louvado seja Deus, pode ser carro, pode ser cavaleiro, pode ser armas, pode ser robô, né? Eu estava vendo aí que agora tem soldados robô. Eu estava vendo aí que tem um país aí que enviaram soldados para estar guerreando. Olha só, gente, olha só. Guerra contra robôs. Vocês já viram aqueles filmes que falavam de guerra contra robôs? Pois é, né? Está acontecendo. A tal de ficção, que de ficção é ficção, né? A tal de ficção, que de ficção não tem nada. A tal de ficção, que de ficção não tem nada. Olha só, gente, louvado seja Deus. Quem acompanha filmes, quem assistiu filmes, é porque eu não tenho mais tempo agora. Mas eu assisti muitos filmes a qual o Espírito Santo falava que assim seria. Que aqueles filmes que você assistiu, louvado seja Deus, assim seria na guerra espiritual entre o povo de Deus e o povo que não serve a Deus. E a gente está vendo isso. Eu vi essa notícia ontem, que tem uma nação aí que enviou robôs como soldado. Olha aí. Haverá guerras que será robô, a ciência se multiplicando. Olha só. E ele pega e diz aqui: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás dele, e eu serei glorificado. E em Faraó e todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Meu filho, pode vir exército, pode vir robô, pode vir o que vier, mas o nome de Deus, o nosso Deus, será glorificado. A igreja de Cristo será glorificada em Deus, porque você é o povo de Deus e o povo de Israel, aqui em Deus, o Senhor Deus deu a vitória. E você que está em Deus, Deus vai te dar a vitória. E ele pega e continua aqui. E os egípcios saberão. Os egípcios representavam os inimigos de Israel. E aqui ele fala: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Oh, maravilha! É maravilhoso quando ele diz: eu sou o Senhor. Ele disse isso para Moisés. Quando ele enviou Moisés, o Moisés falou, né? Mas o que eu vou dizer a eles? O que eu vou dizer quem tu és? Ele vai diz, diga a eles que eu sou. Você sabe o que significa que eu sou? Significa que ele é e não que os outros são. Significa que ele é dono, é Senhor, que ele sabe que ele é o maior, o poderoso, que ele é capaz, que ele pode todas as coisas. Por isso que ele disse: eu sou. Por isso que eu digo que eu não sou, mas que Deus é na minha vida. Por isso que nós dizemos: eu não sou, mas Deus é na nossa vida. Por isso que a gente não tem que dizer: eu sou, eu faço, mas que Deus faz e que Deus é na nossa vida. Por isso que eu digo: eu não tenho, mas o meu Pai tem. Eu não tenho, mas o meu Deus tem. Louvado seja Deus. Eu não faço, mas o meu Deus faz. E ele faz o impossível.
O possível nós fazemos. Nós temos nos esforçado. E você tem se esforçado. Ele disse no início da mensagem: diga ao meu povo que marche, diga ao meu povo que se esforce. O próprio Espírito Santo falou isso para mim: te esforça que eu te ajudo. Então nós só precisamos nos esforçar e o Senhor vai nos ajudar, Ele vai cumprir a promessa. Ele só quer o nosso esforço, Ele só quer que a gente creia nele, Ele só quer que a gente esteja com Ele, Ele só quer que a gente busque Ele, Ele só quer que a gente confie nele, Ele só quer que a gente espere nele, mas Ele quer que a gente marche. Ele quer que a gente tome atitude, gente. Louvado seja Deus, engrandecido. Parece impossível para você, mas presta atenção que nós temos um Deus que faz impossível. O que eu estou vivendo, gente, é impossível para mim. É impossível para mim as condições financeiras. É impossível para mim, gente. Louvado seja Deus, mas eu sei que para Deus não é. Isso que é fé, louvado seja Deus engrandecido, é viver o impossível, é viver aquilo que tu não pode fazer, mas Ele pode. Ele pode abrir o mar, ele abriu o mar e ele fez aquele povo passar por aquele mar, por aquela dificuldade, por aquela situação. Louvado seja Deus engrandecido, a gente só precisa continuar marchando em oração, a gente só precisa continuar marchando na presença de Deus, a gente só precisa continuar marchando em oração, em jejum, crendo nas suas promessas, crendo na sua palavra, vivendo de fé, vivendo de fé. E ele vai e fala mais aqui. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás dele. O anjo de Deus, ele estava na frente do povo de Israel, conduzindo o povo de Israel. Só que agora o anjo ele vai para trás do povo de Israel. Por quê? Porque os seus inimigos agora vinham atrás do povo de Israel. Tá entendendo? Primeiro o anjo deu a direção para o povo. O primeiro anjo estava conduzindo o povo, o caminho que era para ele seguir. Aí o que acontece? Agora o anjo de Deus vai para trás do povo. Por quê? Porque os inimigos do povo de Israel estavam atrás do povo de Israel. E coloca nesse teu coração, ou o anjo na frente ou o anjo atrás, você está protegido por Deus. O anjo de Deus está ao nosso derredor. Ele protege a tua frente, ele está na tua frente, ele está atrás de você também, lutando contra os teus inimigos, porque os nossos inimigos, eles não estão na nossa frente, eles estão atrás. As dificuldades que está na nossa frente, mas os inimigos, eles não estão na nossa frente, porque quem está na nossa frente é Deus que te dirige. É para Deus que você ora, é Deus que você serve, é Deus que você busca. Louvado seja Deus engrandecido. Às vezes você acha que o teu inimigo está na tua frente. Louvado seja Deus, mas ele não está na tua frente. Quem está na tua frente é Deus. Louvado seja Deus. Lembra lá de Davi contra o gigante? O gigante parecia que estava na frente de Davi. O gigante, aos olhos de Davi, aos olhos do povo, ele estava lá, na frente do povo. Ele estava lá na frente de Davi, não estava? Estava. Os olhos, na visão de Davi, ele via um gigante. Mas o quê? Mas Davi, sabendo quem era Deus, sabendo que Deus, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, ele é aquele que vence batalha. Ele não olhou para aquele gigante com o tamanho dele. Ele olhou para aquele gigante com os olhares de Deus. Louvado seja Deus. Davi, pequeno, foi enfrentar aquele gigante não pela força dele, porque ele mesmo falou: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que nós temos que aprender a orar. Às vezes você está orando, mas você esquece de dizer: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não é eu que vou te vencer, é o meu Deus que te vence. É o Senhor, eu sou. Ele disse para Moisés: eu sou. Então é ele que é, não é eu, não é você. Louvado seja Deus, agradecido. Então, louvado seja Deus, o anjo de Deus.
o anjo de Deus, louvado seja Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Então agora o Senhor, ele sabia que agora ele já tinha mostrado o caminho. Ele já tinha mostrado o caminho que era para o povo marchar em direção ao mar. E ele sabia que agora ele precisava ir para trás do povo, porque os inimigos viriam atrás do povo. E interessante, Deus sabe por onde o inimigo está vindo. Deus sabe por onde o inimigo está vindo. E por onde ele vier, louvado seja Deus, engrandecido, ele vai ter que encontrar Deus. Se o gigante estava na frente de Davi, Deus estava aos olhos de quem enxergava um gigante na frente de Davi. Mas na verdade, quem estava na frente de Davi era Deus. E através desse Deus, o gigante caiu por terra. E hoje o Senhor está derrubando o gigante que estava na tua frente. Porque na tua frente, na tua visão espiritual, quem está é Deus. A dificuldade estava aí na tua frente. Mas você tem que dizer para essa dificuldade: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que abre porta, eu tenho um Deus que me faz andar com os pés enxutos no mar. Eu tenho um Deus do impossível, eu tenho um Deus na minha vida que está na minha frente. E se precisar, ele vai ficar a minha atrás para quê? Para me dar a vitória contra os meus inimigos que estão atrás de mim. Esse é o nosso Deus que estava falando para Moisés. E ele pega e fala: e ia entre o povo o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escurecida para aqueles, e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, como o Senhor mandou, não foi? O Senhor mandou isso, que Moisés estendesse a mão dele sobre o mar. Estende a tua mão aí, ó, sobre esse mar que está na tua frente. A palavra de Deus, ela é profética, a palavra de Deus é mistério, a palavra de Deus é para nós fazer, a palavra de Deus é para nós crer. Levanta a tua mão profética, o Senhor disse para Moisés: levanta a tua mão, estende a tua mão na direção do mar, estende a tua mão na direção das tuas finanças, estende a tua mão na direção dos teus filhos, estende a tua mão na direção da tua saúde, estende a tua mão, levanta a tua mão, faz aqui como Moisés fez, porque Deus mandou ele fazer. Deus disse para Moisés: estende a tua mão sobre o mar, levanta a tua mão para o alto, adora esse Deus, louvado seja Deus, engrandecido. E ele pegou, olha só o que aconteceu. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Presta atenção e recebe essa palavra profética para a tua vida. Presta bem atenção nessa palavra e recebe para a tua vida, porque eu estou recebendo para mim. Nós estamos na madrugada, 5h36, está amanhecendo o dia. Passou uma noite, não passou? Passou a noite que você dormiu, não dormiu? Outros nem sequer dormiram. Graças a Deus eu dormi. Louvado seja Deus. Apesar das lutas e problemas, gente, uma coisa que eu faço é dormir. Eu não fico com insônia. Uma coisa que eu faço é dormir. Eu posso orar até tal hora, mas depois eu durmo tranquila. Então ele pega, escuta. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. A tua mão está estendida aí? Vamos fazer um ato profético. Está aqui a minha mão estendida. Estende a tua mão, levanta a tua mão para o alto. É ato profético. Vamos fazer o que a palavra aqui, o que Deus mandou Moisés fazer. Vamos fazer agora. Olha só. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Louvado seja Deus, eu estendo, Senhor, a mão sobre o mar. Escute,
E quando a tua mão está aí levantada, como a minha está aqui levantada, olha o que está acontecendo. O Senhor fez retirar o mar. A tua mão está levantada aí, é para quem crê, gente. Se você crê na palavra de Deus, louvado seja Deus, você faz esse ato profético. É crer, é fé. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E o Senhor, enquanto tua mão está levantada aí, louvado seja Deus, o Senhor está retirando o mal. O Senhor está retirando o problema. O Senhor está retirando a inveja. O Senhor está retirando a enfermidade. O Senhor está retirando o divórcio. O Senhor está retirando o desemprego, a porta fechada. O Senhor está retirando o câncer. O Senhor está retirando essa enfermidade que está aí alojada no teu corpo. A mão está levantada, o Senhor está retirando o mal da tua vida, do teu caminho, da tua casa, da tua família, das tuas finanças. O Senhor está retirando o mal, louvado seja Deus, do povo brasileiro. O Senhor está tirando o mal, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, do governo brasileiro. Eita, Jesus amado, porque eu creio no mistério. Porque eu creio na palavra de Deus. Quando eu falo que eu creio no mistério, gente, é porque eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus, louvado seja Deus, ela é misteriosa. Olha só, ela é tão mistério. Como é que pode, louvado, levantar a mão e o mar se abrir? Como é que pode? É um mistério muito grande. E a palavra de Deus é isso, é um mistério. Louvado seja Deus, engrandecido, e eu creio. E eu creio, louvado seja Deus, que o mar do governo do Brasil, das autoridades do Brasil, do povo brasileiro, da nossa nação. Louvado seja Deus, eu creio. Louvado seja Deus, agradecido com o Senhor está mexendo. Louvado seja Deus, essas águas. O Senhor está mexendo. Louvado seja Deus, agradecido. Louvado seja Deus, essas águas. Ele está secando essas águas. Ele está cegando essa dificuldade contra o povo brasileiro, contra as crianças, contra os órfãos, contra as viúvas, contra os pobres, contra a igreja de Cristo e os filhos de Deus. Louvado seja Deus. Tem profeta aí dizendo que o mal vai acontecer. Tem profeta que está dizendo que isso vai acontecer, pois eu sou uma profeta diferente. Eu sou uma profeta que estou dizendo aqui que Deus está abrindo o mar, que Deus está secando o mar, que Deus está agindo como Ele agiu, enquanto nossa mão está estendida para Deus. E Deus agiu, louvado seja Deus, através da vida de Moisés, e deu vitória àquele povo de Israel. E Deus agora, nesse momento da palavra, Ele está dando vitória a nós, Ele está dando vitória ao povo dele. Oh, maravilha, Jesus, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. E as águas foram partidas. Um caminho feito na dificuldade, um caminho novo para o Brasil, um caminho novo para o povo brasileiro, porque eu creio. E se Deus me deu como boca profética através da palavra dele, eu vou profetizar, louvado seja Deus, aquilo que está aqui na palavra. E a palavra aqui é profética para quê? Para abrir esse caminho, para destruir os inimigos do povo de Deus. Os inimigos eram os egípcios. Eles eram os inimigos do povo de Israel, louvado seja Deus. E essa palavra veio para destruir os nossos inimigos. Os nossos inimigos que estão se levantando, os inimigos da igreja. Jesus está voltando, não se preocupe. O Apocalipse está se cumprindo, o arrebatamento vai se cumprir. Mas o Senhor vai continuar abrindo o mar para aquele que crê. O Senhor vai continuar destruindo nossos inimigos. O Senhor vai continuar fechando a boca do leão, derrubando os gigantes. O Senhor vai continuar pelejando por nós até nos arrebatarmos. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E aí o que ele diz? E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar. Olha que maravilha. Em seco. Agora você vai passar nessa situação. Gente, você não entendeu o mistério. Entrar no meio do mar seco. Que maravilhoso. Que milagre é esse? Que coisa grandiosa. Gente, quem é que consegue dividir o mar? Quem é que consegue? Eu quero dizer para você, sabe quem é que consegue? É Deus. Sabe quem foi que fez essa maravilha? Foi Deus. Ele criou o mar e ele tem autoridade para fazer um caminho no meio do mar.
Dá para você entender que ele criou o mar e ele tem autoridade para fazer o caminho no mar. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Deus é maravilhoso. Oh Deus querido, Deus de poder, Senhor, meu Deus e meu Pai, você vai passar. Você vai passar com os pés secos. Você vai passar, louvado seja Deus, por essa dificuldade. Você vai passar por essa situação. Ei, você não vai se afogar, você não vai se molhar, você vai dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E ele pega, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Presta atenção. O mar era a dificuldade. O mar era o problema. Não era? O mar era o problema para que o povo de Israel passasse. Só que o que foi que aconteceu? Deus pegou aquele mar e fez uma proteção para o povo de Israel passar. Essa dificuldade que você está vivendo, Deus vai fazer dela uma proteção para você passar. Louvado seja Deus, agradecido. Interessante, é um Deus que muda a história. É o Deus que faz o impossível. É um Deus, louvado seja Deus, que quando tudo parece perdido, ele diz assim: ei, eu disse só para te marchar, porque eu faço o impossível. É eu que vou fazer. Lembra que ele é que é, não é nós? Lembra que ele que faz aquilo que é para nós fazer, nós estamos fazendo. Ele disse para Moisés: diga esse povo que marche. Então a única coisa que o Senhor quer é que a gente continue marchando, orando, confiando, jejuando, glorificando, adorando esse Deus. Quando você ora, quando você adora, quando você louva, quando você fala de Deus, quando você busca a palavra, quando você fala do teu Deus poderoso, você está marchando. Louvado seja Deus quando você toma atitude. Louvado seja Deus, eu vou me levantar dessa cama, eu vou para a igreja, eu vou me levantar dessa cama, eu vou tomar um banho, eu vou procurar um trabalho, eu vou tomar uma atitude, eu vou marchar, eu vou fazer alguma coisa, porque eu tenho um Deus do impossível. Louvado seja Deus, agradecido, que mandou eu marchar, que mandou eu sair dessa situação. Mas para você parece que você... Não, irmão, a porta está fechada. Ei, nós temos um Deus que abriu o mar. Será que ele não é Deus para abrir a porta? A porta está fechada. Gente, se ele conseguiu abrir o mar, você acha que ele não vai abrir a porta? Se você crê, a porta abre. Se você crê, a dificuldade, você vai vencer. Se você crê, o problema vai virar proteção para a tua vida. Louvado seja Deus, agradecido. E ele pega e fala aqui: e aconteceu que na vigília os maiores mistérios de Deus sempre foram na madrugada. Sabe que o Senhor Espírito Santo me lembrou, gente? Que quando Jesus foi preso, ele foi preso na madrugada. Quando os seus acusadores vieram buscar, vieram prendê-lo, também foi na madrugada. Mas também foi na madrugada que Jesus ressuscitou. Quando as mulheres foram ao sepulcro, né, foram à madrugada, as primeiras horas do dia, as primeiras horas da madrugada, né? Então, quando as mulheres foram lá ao sepulcro na madrugada, o Senhor ressuscitou. Olha só o mistério da madrugada. Eu sempre repito para você, muitos não conseguem orar na madrugada. Mas na madrugada, se a gente estudar a Bíblia, na madrugada aconteceu muitas coisas. Na madrugada, Deus abriu o mar. Olha só, tá entendendo? Foi na madrugada que Deus abriu o mar e fez o caminho para o povo de Israel passar. Deus é maravilhoso, né? E aconteceu que na vigília daquela manhã, olha aí, na vigília daquela manhã, quando amanheceu o dia, né? Aquele povo, eles estavam com medo que Faraó chegasse até eles. Então eles estavam acordados, certo? Uns dormiam e outros estavam vigiando, né? Por quê? Porque eles sabiam que o povo egípcio estava atrás deles. Então, quando você sabe que alguém está atrás de você, você fica vigiando, não fica? Então, tinha pessoas que não estavam acordadas, que não estavam dormindo, estavam acordadas. Olha só, louvado seja Deus e agradecido. Mas ao amanhecer, e aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo, olha que maravilha, e de nuvem, viu o campo dos egípcios. O Senhor vê todas as coisas.
Todas as coisas ele vê. Os olhos dele estão contemplando os maus e os bons. Os olhos deles contemplam quem está atrás de nós. Os olhos deles contemplam quem tem inveja de você. Os olhos dele contemplam quem está desejando mal para você. Os olhos dele contemplam, louvado seja Deus, quem está querendo derrubar você. Os olhos dele contemplam quem está querendo tirar a tua vida. Os olhos dele contemplam quem está querendo a tua derrota. Ei, os olhos do Senhor vê. E ele viu aqui. Ele viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Então ele fez os egípcios passar por problemas. Ele fez os egípcios passar por alvoroço. Olha só. Louvado seja Deus. E tirou-lhes as rodas dos seus carros. O próprio Deus foi pelejar pelo povo de Israel. O próprio Deus foi pelejar por Moisés. O próprio Deus foi pelejar por aquele povo que Moisés estava tirando do Egito. E é esse Deus que está aqui pelejando por você. Ei, é o próprio Deus que está tirando as rodas dos carros que estão avançando contra nós. Eu creio, é o próprio Deus que está tirando as rodas dos carros que está avançando contra o povo brasileiro. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E fez andar dificultosamente. O Senhor vai colocar dificuldade na vida dos teus inimigos. O Senhor colocou, eita, eu estou crendo, Jesus. O Senhor vai colocar dificuldade na vida dos inimigos do povo brasileiro. O Senhor vai colocar dificuldade nos inimigos do povo de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio, louvado seja Deus, nessa palavra profética, porque a palavra de Deus é profética. O Senhor vai colocar dificuldade naqueles que estão fazendo dificuldade para você, trazendo dificuldade para você. Agora eles vão viver a dificuldade. Louvado seja Deus, e eu estou crendo, louvado seja Deus, agradecido. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel. Eles viram lá que as rodas do carro estavam sendo tiradas. O que foi que eles fizeram? Agora vamos fugir. Ei, o teus inimigos vai fugir. O teus inimigos vai fugir, porque não é por causa que tem medo de mim, não. Não é por causa que tem medo de você, não. Não é porque nós estamos armados, não. É porque nós temos um Deus que está guerreando por nós. É porque nós temos um Deus que está pelejando por nós. Era para você estar dando glória a Deus. Era para você estar recebendo essa palavra. Era para você estar recebendo que o Senhor está nessa guerra e está pelejando por você. Você não está sozinho nessa batalha. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então os egípcios começaram a fugir. Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Quem peleja por mim é Deus. Quem peleja por você, Mali, é Deus. Quem peleja por você, Mariana, pela sua filha, é Deus. Quem peleja pela Carmita, é Deus. Quem peleja pelo irmão Renato, é Deus. Quem peleja pela Nádia, é Deus. Louvado seja Deus. A gente só estamos marchando, adorando, louvando, orando, evangelizando, falando do nosso Deus. Quem peleja pela Lenita, é Deus. Quem peleja pelo teu filho, é Deus, Lenita. Quem peleja pela irmã Auxiliadora é Deus. Quem peleja pela a família do irmão Francisco é Deus. Louvado seja Deus, agradecido. É Deus que peleja pelo Daniel. É Deus que peleja pelas vidas que me pedem oração. É Deus que peleja, louvado seja Deus, por nós. Louvado seja Deus. Não é nós que pelejamos, é Deus. Louvado seja Deus. Isso, Senhor, a Moisés, estende a tua mão novamente. O Senhor tirou os carros, as rodas dos carros. Os egípcios viram isso, fugiram, né? O Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar. Tá entendendo? Por isso que a nossa mão sempre tem que estar em adoração. A nossa mão sempre tem que estar em adoração. Quando tu tá com a tua mão para o alto, é porque tu tá adorando a Deus. É porque tu sabe que Deus, louvado seja Deus, está acima de ti. E tu levanta às vezes tua mão pedindo socorro. Senhor, me socorre. Outras vezes tu levanta a tua mão e tu diz, Senhor, só o Senhor é Deus. Então a mão levantada, louvado seja Deus, agradecido, representa vitória para nós. Por isso que o Senhor disse para Moisés, levanta a tua mão.
Levanta a tua mão, louvado seja Deus, agradecido. E ele pega e diz aqui, e disse o Senhor a Moisés, estende tua mão novamente, Deus é maravilhoso, muito maravilhoso, sobre o mar, para que as águas tornem aos egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Agora olha só o mistério. Deus mandou Moisés levantar a sua mão sobre o mar e o mar se abriu, não foi? Porque Deus deu uma ordem para Moisés: levanta a tua mão sobre o mar. É isso que você tem que fazer. Levanta a tua mão sobre a vida dos teus filhos. Levanta a tua mão sobre as tuas finanças. Levanta a tua mão sobre a saúde. Levanta a tua mão. Louvado seja Deus. Estende a tua mão nessa situação, na direção da tua casa, na direção dessa UTI, na direção do teu trabalho. Louvado seja Deus, agradecido. E eu fico muito feliz por Deus, porque Ele cumpre e Ele promete e Ele cumpre. Ele faz acontecer. Louvado seja Deus, agradecido. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Nesse momento Deus está derrubando os teus inimigos, os meus inimigos. Nesse momento, através dessa palavra profética, porque a palavra de Deus é a maior profecia. Deus está derrubando os teus inimigos e Deus está derrubando os meus inimigos. Essa palavra é profética para quem crê e para quem recebe. Louvado seja Deus, Deus está derrubando os teus inimigos. Ouve aí o barulho da queda dos teus inimigos. Ouve aí gigante caindo por terra. Ouve aí o grito dos teus inimigos. Louvado seja Deus, eles têm um Deus. Vamos correr porque Deus é com ele. Louvado seja Deus, eles estão voltando teus inimigos por 7 caminhos. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado hoje. Hoje, nessa palavra, os teus inimigos estão caindo. Os teus inimigos estão sendo derrubados por Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Escute e preste atenção. Porque as águas tornando cobrir os carros e os cavaleiros. A situação que te colocaram é a situação que os teus inimigos vão viver. A situação que te colocaram, as lutas que te colocaram, as palavras que vieram para querer te afogar, as palavras que vieram para querer te derrubar, as palavras que vieram para querer tirar, abater a tua fé, as palavras que vieram para dizer que você não vai conseguir, que você não é, que Deus não é com você, as palavras que vieram para dizer que você não vai se curar, as palavras que vieram, hoje o Senhor está quebrando, hoje o Senhor está destruindo essas palavras, hoje o Senhor, louvado está te dando a vitória, louvado seja Deus, engrandecido nesse amanhecer. E ele pegou e fala, porque as águas tornando cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército. Ei, era um exército que estava lutando contra você. Era um exército que estava lutando contra mim. Louvado seja Deus, é por isso que você estava aí nessas condições, achando que não ia vencer. Porque você olhava e você via um exército, a dificuldade estava grande. Louvado seja Deus, agradecido, mas o Senhor veio pelejar por você. O Senhor veio pelejar por mim, o Senhor veio pelejar por nós. O Senhor é que está pelejando por vocês. Louvado seja Deus, se nós vencemos batalha, é porque Deus é que peleja por nós. Louvado seja Deus, e o que aconteceu? Os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Nenhum ficou. Nenhum inimigo teu vai ficar do teu lado. Nenhum inimigo teu vai ficar às tuas costas, porque o Senhor com essa palavra está tirando. O Senhor, com essa palavra, louvado seja Deus, está tirando todo o atrapalho da tua vida, todo o atrapalho da vida dos teus filhos. O Senhor está tirando, louvado seja Deus, tudo aquilo, louvado seja Deus, agradecido, que estava guerreando contra você.
E ele fez isso, aqui, louvado seja Deus, porque ele foi pelejar, ele foi tirar as rodas dos carros. Ele mesmo, louvado seja Deus, abriu o mar e ele mesmo fechou o mar e destruiu todos os inimigos. Foi ele que fez. E você vai dizer: não fui eu que fiz, foi o Senhor que fez. Não fui eu que fiz, foi o Senhor que fez. Não fui eu que curei, foi o Senhor que curou. Não fui eu que paguei, mas foi o Senhor que proveu. Tá entendendo? Louvado seja Deus, é Ele que faz. É Ele que faz, é Ele que peleja, é Ele que vence batalha. Você não está sozinho. Ele está na peleja, Ele está pelejando pela tua família. Ele está pelejando pela nossa família. Ele está pelejando por você. Você não está só, louvado seja Deus, agradecido. Você tem um Deus na peleja que guerreia por você e que destrói os teus inimigos e que faz maravilha. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E o que aconteceu? Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. As águas do mar foram proteção. E hoje você vai sair daqui protegido por essas águas. Quando fala de água, fala de quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus te protege. A palavra de Deus é água viva. E você está protegido pela palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Hoje o Senhor está nos salvando da mão dos egípcios. Hoje o Senhor, naquele dia, louvado seja Deus, aconteceu essa maravilha, mas hoje está acontecendo uma maravilha também, porque nós cremos na palavra de Deus maravilhosa. Nós cremos nesse Deus poderoso que abriu o mar e que está abrindo, que abriu o mar e que fechou o mar, destruindo teus inimigos e meus inimigos nesse raiar do dia. E agora você vai cantar a tua vitória, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E você vai dizer: só o Senhor é Deus. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Olha só que maravilhoso. As pessoas que duvidam que Deus é com você, as pessoas que duvidam da tua fé, elas vão ver que Deus é com você. Elas vão ver a mão de Deus te sustentando. Elas vão ver a mão de Deus pelejando e fazendo na tua vida. Olha, isso é maravilhoso. As pessoas vão ver o teu milagre. As pessoas vão ver que Deus nunca te abandonou. As pessoas vão ver, louvado seja Deus, agradecido e exaltado, que Deus te deu a vitória. E sabe o que você vai fazer? Você vai fazer o que Miriam fez. Você vai cantar dizendo que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Amém? E essa foi a palavra, gente. E essa foi a palavra maravilhosa que o Senhor me deu nessa madrugada. E essa palavra eu não esperava. Eu não esperava que seria essa palavra. Mas quando Ele me deu essa palavra, já foi resposta de oração. E eu creio que essa palavra também foi resposta de oração para você. E esse Deus poderoso que peleja por você, esse Deus poderoso que peleja por nós, Ele só quer que a gente continue marchando na fé. Ele só quer que a gente continue na fé, crendo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Sabe o que é maravilhoso? É você saber que você não tem, mas que Deus tem. Sabe o que é maravilhoso, gente? É você ver que foi Deus porque você não tem condições. Isso é extraordinário. As pessoas que têm condições é uma coisa. Elas têm porque têm condições. Mas você que não tem condições, gente, eu estou falando aqui para pessoas que você diz assim: isso é impossível, Deus, porque eu não tenho condições. E Deus faz você viver sem condições. É, Marli, eu vivo de fé.
Eu ensino minha família a viver de fé. E eu ensino vocês a viver de fé. Você fazer algo porque você tem condições de fazer é uma coisa. Agora, você fazer algo que você não tem condições é você ver a mão de Deus. É você ver a mão de Deus. A mão de Deus, gente. O povo aqui olha para mim. O povo aqui olha para mim e tão preocupado. Estou preocupado e dizendo assim, mas vai ter condições? E eu disse, eu tenho. Eu tenho porque eu tenho um Deus que tem condições. E eu disse assim ontem para uma amiga minha, eu já chorei tanto que agora eu vou sorrir, que agora eu vou viver alegrias, porque chegou o meu tempo da colheita, chegou o meu tempo da promessa. E é assim que você vai fazer, você vai dizer, eu já chorei tanto, mas chegou o tempo de eu sorrir, chegou o tempo da promessa, chegou o tempo da colheita. E eu cheguei no tempo da colheita. Porque o que eu estou vivendo aqui é colheita lá atrás das coisas que foi plantado, das renúncias, das madrugadas acordadas, das afrontas, dos não que eu peguei, das palavras que vieram para me ferir, me machucar, das mãos que se fecharam para não me ajudar, das mãos que se fecharam para não me ajudar. Mas aí Deus pega e olha para você e diz assim, a mão que te sustenta é maior do que as mãos que se fecharam para te ajudar. E sabe o que ele faz? Ele estende outras mãos para te ajudar. Mãos, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que você nunca imaginaria que iria te ajudar. Você esperar das pessoas que te amam é muito fácil. Você esperar a ajuda da tua família é muito fácil. Você esperar a ajuda dos teus amigos é muito fácil. Agora você receber a ajuda de pessoas que você nunca viu na vida, que nunca conviveu, que não conhece o teu Deus, que não conhece a tua fé, aí é outra totalmente diferente. É totalmente diferente. E você vai contar milagre, você vai contar o teu milagre, você vai contar a tua história. Continua marchando, continua crendo. A tua colheita vai chegar. A tua colheita, tu vai ver os teus filhos glorificando a Deus. Louvado seja Deus, eu estou vendo meus filhos glorificando a Deus. Eu estou longe da minha família, mas eu estou vendo a mão de Deus na minha família, eu estou vendo a mão de Deus comigo, porque a mão de Deus é grande, a mão de Deus é enorme, ela cabe todos nós na mão dele. E eu vejo a mão de Deus com a minha família e eu vejo a mão de Deus aqui comigo. E você vai ver a mão de Deus na tua família e você vai ver a mão de Deus contigo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Isso é fé, gente. Eu estou falando de algo que Deus está fazendo na minha vida. Eu te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim, nos dê a paz.